a gente chama de entrevista, mas na verdade é uma conversa, né? E a ideia da gente é que vocês também possam ir trazendo seus questionamentos, né, se quiser saber mais coisas da pessoa que está sendo entrevistada. Hoje, antes de começar, de chamá-la para ficar aqui conosco, eu queria trazer uma questão muito curiosa, uma reportagem que eu li, e que tem relação com o que a gente vai conversar sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, que foi, eu não sei se vocês souberam, mas a rainha da Inglaterra, no mês passado, ela foi eleita, né? Todo ano uma revista inglesa elege a velhinha do ano. E a rainha foi a pessoa eleita. E aí eu achei muito curioso, porque ela disse que, infelizmente, ela não poderia receber o prêmio, certo? Porque ela disse o seguinte, que ela acredita que é uma pessoa apenas velha, mas que ela não se sente dessa forma, e que, por conta disso, ela não poderia aceitar o prêmio, porque ela não atendia os critérios. Porque, na verdade, ela, apesar de estar com 95, ela não se sentia velha. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né? Sobre o que como é esse amadurecimento, como é esse passar da vida. E, para isso, a gente trouxe Inês de Castro, tá? E ela pediu para a gente apresentá-la de uma forma bem sucinta, porque ela acredita que o passo mais importante é começar. E depois vem o de não desistir. Então, tem 2 passos importantes para Inês: começar e não desistir. Então, nós chamamos Inês, que ela vai começar a falar. Seja bem-vinda, Inês. Deixa eu mudar você de lugar. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a Teresa Roberta, a Silvia Nonato e a todos que estão nos ouvindo. Eu não tenho toda ela conhecer, não, mas vou tentar passar para vocês a minha vida. Uma vida muito comum, igual a todas as pessoas, mais ou menos da minha faixa etária. A minha vida começou em Maceió. A minha infância e a minha adolescência começou em Maceió. Meus pais, eu era filha de um casal classe média, existia uma união muito bonita entre eles, muito amor, então nós fomos criados no amor, éramos 6, morreu um, ficamos 5, mas criados sempre meus pais transmitiam muito amor aos filhos. E nós morávamos numa rua que era só de casa e muito arborizada, e tinha muitas pessoas amigas e da faixa etária nossa. Então, brincávamos muito, aquela brincadeira que hoje, infelizmente, as pessoas hoje não têm a oportunidade de ter. E lá mesmo formamos aquele grupo muito amigo, dos pais também conhecidos, íamos para as festas, íamos para as praias, todo mundo junto. Então, foi uma infância muito rica, sabe? Depois dessa infância, passamos para a adolescência. A adolescência sempre a gente sonha mais, a gente tem ilusões, já aparecem aquelas paquerinhas, já é uma maneira diferente de você, né, de você viver. E ficamos lá até a época em que eu terminei o 3º grau. Quando terminei o 3º grau, meu pai, durante a vida profissional dele... O 3º grau ou o 3º ano? É 3º ano, que eu não sei como é que chama hoje. Sim, o 3º grau, né? É a faculdade. Não, então é 2º grau. É porque eu estou atrasada. Ensino médio. Aí meu pai foi muito estudioso, ele foi juiz, ele foi promotor e aposentou-se como professor da Faculdade de Direito de Alagoas. Ele dava aula de Direito Processo Civil. Na época era Processo Civil, hoje é Direito Civil. E então, quando ele se aposentou, como a família dele era toda do Recife, a família Castro, aí ele veio, porque meu nome é Inês de Castro, porque, uma explicação, ele não quis botar o Figueiredo por conta do fato histórico de Inês de Castro, que vocês conhecem, né? Então, ele aposentou-se e veio morar no Recife. E eu já fiz toda a minha parte de Direito na Universidade Federal do Recife, de Pernambuco, os 5 anos. E ele tinha aquela teoria de antigamente, faça um curso bem feito, depois você trabalha, sabe? Então, eu passei os 5 anos lá,
sem trabalhar. No 6º ano, aconteceu uma coisa inusitada. Eu sempre tive sorte para viagem. Eu sou louca por viajar, eu sempre tive sorte para viagem. Então, no 6º ano, chegaram os americanos já na faculdade para fazer um estudo sobre direito comparado, o direito brasileiro com o americano. Deu 2 aulas só, sem muita importância, 2 horas de aula. E para o Norte e o Nordeste ali, assistindo aquelas aulas. Só 5º ano ou pessoas recém-formadas. E depois da 2ª aula, ele deu um trabalho para fazer em casa, e eu fiz o trabalho sem pretensão nenhuma, mas fui classificada. Eu tenho sorte para viajar. Aí passei um mês nos Estados Unidos estudando o direito comparado e o problema do racismo. Para mim, como estudante, foi uma coisa muito rica, tá? Bom, então, terminei o curso, me formei. Deixa eu fazer uma pergunta. Naquela época, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, acho que 24, 25 anos. E seu pai não se opôs ao fato de você viajar sozinha, Não, eu solteira? não fui sozinha, não. A gente foi com o professor, acompanhando e tudo. Sim, Foi uma mas coisa eu digo, muito você bem foi como organizada. pessoa sozinha, sem ninguém conhecia. Sim, lógico, mas o casal era muito para frente. Meu pai e minha mãe não eram pessoas retrógradas, não. E no decorrer da vida você vai ver que não era. Enfim, eu fui. Quando eu voltei, me formada já, quando eu voltei, terminei as últimas provas, me formei. Então, a minha ansiedade era de trabalhar. Eu não queria outra coisa na minha vida. Eu não achava justo, depois de 5 anos na faculdade, eu queria ter meu dinheiro, a minha vida. Eu sempre fui uma pessoa que sempre quis mais, muito imperativa, eu reconheço que não é nenhuma qualidade. Aí, meu pai, a família Castro, no Recife, é uma família de nome. É uma família que tem um prestígio jurídico, entendeu? Aí eu pedi a ele que ele disse, não, eu vou conversar com o pessoal, com os sobrinhos dele, que eram todos nessa área jurídica, e ele era muito querido pelo pessoal, tá? Pelos sobrinhos, era muito, conversava muito, e me botou para trabalhar no escritório de um sobrinho meu, que era um dos melhores escritórios do Recife, se não o melhor. E eu fui trabalhar lá, detestei. Primeiro, porque eu não sabia de nada. Eu era uma pessoa saindo de uma faculdade sem maiores conhecimentos. E ali só tinha cobrão. E eu fui porque era parente, porque era prima legítima. Então, eu não gostei daquilo. E quando eu não gosto, eu gosto logo de dizer que não gosto para não perder tempo. Aí eu cheguei junto dele e disse a ele que era uma oportunidade muito boa para as pessoas que gostavam daquilo, mas que não era aquilo que eu queria. Aí ele perguntou, prima, o que é que você quer? Eu disse, eu quero entrar no Estado e trabalhar como assessora jurídica do Estado. Aí ele disse, vá embora, que eu vou falar com o tio Paulo e resolvo isso. Uma semana depois, não chegou mais do que isso, ele, por sorte, ele era catedrático de uma matéria onde o secretário de Justiça, que tinha sido nomeado, era assistente dele. Então, ele pediu ao assistente, que tinha uma prima, e queria trabalhar no Estado, e que gostaria que ele visse a possibilidade de um contrato. E isso aconteceu de imediato. Também, o pistolão era grande, né? Ele era o catedrático da matéria que o assistente trabalhava. Aí eu fui trabalhar, já saiu o meu contrato como assessora jurídica do Estado. Aí o secretário, que era uma pessoa maravilhosa, gostei muito dele, me botou para trabalhar lá com ele. E eu detestei de novo. Porque eu fui trabalhar atendendo telefone como secretária. Ele lá dentro da sala dizia que não estava, ia dizer a pessoa que vinha falar com ele que não estava. A gente conhece isso, né? Esse assunto é um assunto que a gente conhece. Aí eu fiquei aí um pouquinho de tempo, ele muito agradável, muito bom para mim, me dava carro para me buscar, para me levar, toda a mordomia. Aí eu fui a ele e disse, doutor, eu gostaria, secretário, de não ficar aqui, porque eu passei 5 anos na faculdade e eu tinha muita vontade de exercer alguma coisa do que eu aprendi, que eu sei que vai ser difícil para mim, porque a gente aprende muito pouco para botar na prática, mas eu quero. Eu não sei se foi mandado, eu não sei se foi por sorte, eu não sei o que foi. Na hora que ele disse que eu estava falando com ele isso, entrou o diretor da Casa de Detenção do Recife. E esse eu vou citar o nome, porque foi meu mentor há muito tempo, foi o coronel Olinto Ferraz.
Aí ele disse assim, esse eu fiz questão de citar o nome, porque realmente foi uma pessoa que me ajudou demais. Aí ele disse, ótimo, excelência, deixa a Inês ficar comigo. Aí eu digo, oi, fica na casa de atenção. Ele disse, não, vamos, vai ser tranquilo para você. Eu lhe ajudo, vamos, eu estou sem ninguém, só estou com um assessor. Aí eu gostaria que você aceitasse, tenha coragem, vamos. Enfim, eu não sou de rejeitar as coisas, eu sou de desafio. Mas eu achava que era um desafio muito grande. A casa de atenção é a atual. Isso, a casa de detenção. É a atual Casa da Cultura. Não, mas era a atual Casa da Cultura. Era um presídio. Era um presídio. A casa de detenção chamava-se um presídio. Mas a Casa da Cultura ainda não era muito presídio, era presídio penitenciário, porque também tem preso com sentença transitada já. Então era meio complicado. Superlotada. Aí eu disse, tá certo. Aí quando chegou, no outro dia, ou 2 dias depois, saiu a portaria. Aí eu fui. Cega em tiroteio, não sabia de nada. Estacionei o carro, quando eu entrei, só tinha preso e guarda, escolta. Você foi de 8 para 80, né? Você foi de uma situação que era quase que uma secretária e você foi enfrentar. Tu acredita? Eu fui. Aí, quando eu cheguei lá, o assessor jurídico não estava, porque o assessor jurídico trabalha 3 dias, porque 2 trabalham na rua, no processo, pegando processo. Nesse dia que eu fui, ele não estava. Ele também me ajudou muito. Ele estava na rua, estudando os processos para ver que fazia alguma coisa. Aí eu sentei, só que quando eu cheguei, novinha, mocinha, os presos logo viram, todo mundo queria falar comigo. E vinham falar, e eu, quando era uma coisa muito comum, que eu já sabia da faculdade, lesão corporal, assassinato, furto, isso aí eu sabia. Mas se saísse para uma coisa mais... eu não sabia. Depois de, eu acho que, para não mentir, eu acho que menos de um mês, e eu sempre tendo todo o auxílio do Coronel Olinto, sabe? Tudo eu perguntava a ele, ele me dava aquele modo. Quando chegou assim, mais ou menos um mês, e eu sempre sabia me dar bem com os presos, sabia movimentar a história. Aí chegou um preso lá, um sulista, disse, doutor, eu queria contar meu caso à senhora, porque eu estou injusto aqui. Eu digo, o que foi que aconteceu? Ele disse assim, o meu crime é de vilipêndio. Eu nunca ouvi essa palavra vilipêndio, eu não sabia nem o que era. Eu disse, ei, ele disse, meu crime é de vilipêndio. Como é que eu vou me sair dessa? Porque eu não sei o que é vilipêndio. Na época eu não sabia, obviamente, né? Aí eu disse, veja, eu estou com muito preso para atender. Eu estou já sabendo do seu caso, você contou a sua história, não é a sua história que eu como assessora jurídica, vou ver também o seu processo, você entra e depois eu lhe chamo. Foi assim, o choque maior, né? Porque eu me sentia assim, super pequenininha junto do preso. Ele não notou, porque na minha inteligência eu fiz com que ele não notasse. Aí eu disse, Coronel Olinto, pelo amor de Deus, eu quero vilipêndio. Ele deu aquela gargalhada, me explicou o que era, e eu fui para casa. No outro dia, eu saí, fui para a vara de execuções penais, que a sentença dele já tinha transitado em julgado e o processo estava na vara. Aí solicitei ao juiz das execuções o processo, aí trouxe para casa. E fui estudar tudo o que tinha acontecido com ele, da hora que ele aconteceu o fato até a hora da sentença. Aí vi que realmente a sentença estava um pouquinho alta para o acontecido. Porque, na realidade, os juízes, infelizmente, só olham o fato jurídico, não olham o histórico social, entendeu? E o caso dele tinha um pouco isso. Aí eu voltei já dona do assunto, né, sabendo tudo sobre isso. Vocês sabem o que é vilipêndio, todo mundo sabe, né? Não precisa eu explicar, né? Não, né? Não, ninguém sabe. Você sabe, Silvia? Você sabe o crime de vilipêndio? Silvia está sem... Eu não estou ouvindo. Eu não estou ouvindo, Silvia. Eu não estou ouvindo, Silvia. Não, mas pode explicar o que é. Ela não estou. O vilipêndio é quando uma pessoa agride uma pessoa falecida, já no caixão. Entendeu? Vilipendiou. Silvia não está ouvindo, não, tá? Tá. Tá? Tá. Então, eu estudei o fato, quando chegou com o tempo, aí eu chamei ele, aí eu digo, esse caso merece uma revisão criminal, mas eu nunca tinha feito uma revisão criminal.
Aí fui para o Coronel Olímpio, perguntei, ele falei, não, se você acha que pode diminuir a pena dele, você faça. Enfim, para encurtar a história, eu fiz a revisão e eu tive uma alegria tremenda, porque eu consegui baixar um pouco a pena dele. E para mim foi um sucesso, no lugar onde eu não estava por dentro da história. Conseguir fazer uma coisa dessa, para mim, foi maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, se veio uma coisa difícil e eu conseguir resolver, tudo para mim vai ser fácil aqui dentro, pela lei natural das coisas, né? Só que eu não tive condições de ficar muito tempo lá, porque o atual juiz das execuções, que por sinal faleceu e era um homem inteligentíssimo na época, faz muitos anos isso, ele me chamou para trabalhar, para assessorar ele, que para mim foi uma coisa assim maravilhosa, porque eu preparava mais ou menos a sentença e ele resolvia. Porque minha filha hoje é, né, no tribunal da parte civil. Eu fui trabalhar com ele. Só que eu estou com pena porque a Silvia não está ouvindo. Não, ela está escutando. Agora eu voltei a ouvir. Deu uma pane, mas voltou. Eu queria só fazer... Inês, eu fiquei com dúvida de uma coisa ainda anterior, porque você pegou aí o gás... Eu fiquei preocupada com Silvia, fiquei preocupada, não, diga. Mas era em relação a isso. É com relação à questão do seu nome. Porque você falou também como se todo mundo soubesse da história do nome Inês de Castro. Inês de Castro. Você quer saber da história de Inês de Castro? Não, só porque que seu nome foi escolhido Inês de Castro. Meu nome foi Inês de Castro, porque meu pai tirou o Figueiredo e botou o Castro por conta do nome histórico. Inês de Castro foi uma rainha. Que fez, porque isso, o seu nome tem a ver com você. Foi baseado nisso, por isso que meu pai tirou o Figueiredo. Então, quando eu chego nos cantos, como é seu nome? Eu digo Inês de Castro, só sou filha do pai, porque Figueiredo era da mãe. Está ouvindo agora, Silvia? Sim, certo, mas Inês de Castro era uma rainha, é isso? Era uma rainha, que foi rainha depois de morta. Né? Era porque ela era, vou contar só a história rapidinha. Trabalhava como empregada na casa de Dom Pedro. E Dom Pedro era casado e se apaixonou por ela. E enquanto a mulher dele viveu, ele não teve condições de ter nada mais do que um namoro com ela. Ficava revoltado porque ele era apaixonadíssimo por Inês de Castro. Quando a mulher dele morreu, logo depois, Inês de Castro morreu. Então, ele deu a Inês de Castro, dentro do palácio, todas as honras de rainha. Por isso que dizia Inês de Castro, rainha depois de morta. A rainha póstuma, né? Isso, a rainha... Aí eu tive a oportunidade de ir ao Alcabaça, porque Inês de Castro nasceu em Coimbra, mas o corpo sai em Alcabaça. E uma das vezes que eu fui a Portugal, aí que eu fui em Alcabaça e vi o túmulo dele com ela, assim, junto do outro. Que eu tinha, era uma curiosidade que eu tinha. Enfim. Aí quando eu estava na casa... Antes disso, só mais um detalhe aqui. Pelo que você conta, né? Todas essas relações era você, né, e o masculino, né, era você se colocando, né, como é que você vê isso, assim, olhando, né, para trás, como é que era essa relação? Na realidade, eu trabalhei muito mais com o masculino do que o feminino, graças a Deus, porque trabalhar com a mulher, para mim, não era uma coisa muito fácil, ou eu não era muito fácil para elas, uma coisa ou outra. E com relação eu tinha muito mais relacionamento cultural com meu pai do que minha mãe. Porque meu pai era uma pessoa culta, estudiosa, e minha mãe era inteligente demais, mas era uma doméstica. Doméstica porque não trabalhava, porque não sabia fritar o ovo. Mas não trabalhava e estava na vida como doméstica. Mas ela conseguia viver bem com meu pai porque ela era inteligente, e ele era apaixonado por ela. E havia uma diferença de idade. 18, quase 19 anos, ela era mais nova. E ela passou, vê mesmo, ela passou 10 anos sem ter filho. Então, ela foi filha dele muitos anos. Depois que os filhos nasceram, é que ela deixou de ser filha dele. Então, meu relacionamento com meu pai era muito profundo, sabe? Nessa parte cultural. E ele me ajudou muito. Ele me ajudou tanto que ele defendeu uma tese sobre direito de processo da citação, uma tese muito interessante. E ele tinha livros, muitos livros em casa. Quando eu comecei a fazer o vestibular, na primeira prova ele já confiava tanto em mim que já fez uma dedicatória
eu me sentindo já dentro da faculdade. E tudo isso a gente grava de uma maneira muito, né, profunda. Então, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você acha que todo esse caminho que você fez, né, muito mais no masculino, porque você foi trabalhar no presídio logo com 20 e poucos anos, né? Não tinha 30 anos ainda. Desculpa. E aí, como é que você vê esse fato? Claro, como você começou, se você sentia dificuldade de lidar com esse homem, se você precisava ser, assim, buscar uma força, uma autoridade. Como é que era para você isso, se os homens não queriam mandar em você nesse sentido? Principalmente eu nunca tive dificuldade. Eu nunca tive dificuldade de lidar com homem nem com mulher. Eu acho que não existe homem nem mulher quando você ocupa um cargo. Existe você ter condições de ocupar. Né? Se você acredita em você, não existe a pessoa ocupando um cargo. Não existe o homem nem a mulher ocupando um cargo. Eu sempre pensei assim. Por isso que sempre fui à luta. Porque eu sempre me achava que podia. Se um dia eu achasse que não podia, eu saía. Quando eu saí da detenção, que teve até um caso curioso, esse rapaz do vilipêndio, logo depois ele saiu no indulto, porque não tem um indulto todo dezembro, que o presidente dá. E com a diminuição que eu dei da pena dele, ele conseguiu sair com o indulto e eu desapareceu. Eu tinha muito preso, eu nem conhecia ele mais. Quando cheguei em casa um dia, minha mãe disse: Inês, tem um presente para você aí na sala. Quando eu cheguei na sala, era uma Corbel de rosa de plástico. Que ele mandou para mim, que ele levou para mim, dizendo: estou viajando para Curitiba, que era onde ele morava. Então eu vi que ele se sensibilizou com o que ele fez. Ele deu o que ele tinha, que ele achava importante, né? Bom, aí o juiz me chamou e disse que eu queria que eu fosse trabalhar lá em execuções, como assessora dele. Aí eu fui. Passei mais de ano com ele, mas eu queria mais. Eu sempre queria mais. Aí eu queria sair do Brasil, eu queria fazer curso fora. Aí comecei a lutar. Na realidade, o que eu queria era fazer um curso na Universidade de Coimbra, que depois eu tive lá e achei maravilhoso. Mas não deu. Eles não estavam. Eu fui para o gabinete português de leitura, falei com o pessoal do gabinete, mas não estava aberto nada com relação a isso. E na mesma época eu vi, eu não sei se alguém me disse, faz muitos anos, eu vi no jornal, que em Roma estava aberto. Aí eu fui no consulado, era também para o Norte e Nordeste, o consulado. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, era para fazer uma entrevista de cultura, mas muito normal. Eu fiz, os outros fizeram, eu fui para casa e depois fui chamada para fazer uma conversa, para perguntar por que eu queria ir, as razões da minha ida, tarará, tarará. Aí eu fiz ali um negócio meio enrolado, mas fui para casa e depois de um mês ou mês e tanto eu fui classificada. Meu pai não existia mais. Eu tenho a impressão que se ele existisse eu não teria ido, porque ele já era bem velhinho já, né? Aí com minha mãe, aí eu disse, eu vou. Já que é uma pessoa com menos de 30 anos ir para um país sem conhecer o idioma, sozinha, para enfrentar uma faculdade na Universidade de Roma, é arriscar muito, né? Uma boa. Preparei a papelada todinha. E aí, de onde você acha que veio essa, com menos de 30 anos, isso é o quê? Na década de 70, que você está falando? Foi mais. Pronto. Atualmente, eu tenho 79, né? Eu deveria ter uns 40 anos atrás. Eu fui e achei maravilhoso. Cheguei lá, o curso tinha mais estrangeiro do que italiano, então o estrangeiro falava italiano tão ruim quanto eu. Aí eu me adaptei, conhecia a Leda, que você sabe, todo mundo sabe que ela é uma pessoa conhecida, né? Ficou comigo muito tempo, a gente não ficou em casa de estudante, alugou um apartamento, porque tem um detalhe. Eu fui para a Itália recebendo pelo governo brasileiro e pelo governo italiano. Eu fui liberada pelo governo e continuo recebendo meu salário normalmente. E tinha o salário italiano também. Então, a gente tinha condições de fazer mais alguma coisa, em vez de ficar no lugar de estudante, a gente ficou num apartamento. Mas vivia muito com os estudantes. E lá foi que começou a minha vida de estudando no exterior, minha vida de amor, conheci um amor maravilhoso. Foi um ano de amor, um ano de muita entrega, entendeu?
uma pessoa que eu sentia a falta da minha família, sentia a falta do meu país, sentia a falta dos meus amigos, e em pouco tempo ele conseguiu que isso tudo acabasse, sabe? Uma coisa assim que acontece uma vez na vida, tanto que só foi uma vez na vida mesmo. Desse jeito foi uma vez na vida. E ficamos lá o ano todo, foi logo no início do ano, eu fui em novembro, isso aconteceu em dezembro, no Natal, ficamos o ano todo, vim para o Brasil, ele ainda ficou lá um ano, porque o curso dele era mais forte do que o meu, era mais extenso, e depois ele voltou para o Brasil, ainda continuou, e depois, enfim, acabou. Aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, o Estado não quis mais que eu ficasse no tribunal. Então, para mim e para o manicômio judiciário, não era coisa que muito difícil, não, porque eu já estava mais ou menos enfrenhado e sabia que tinha condições de enfrentar um problema novo na minha vida, que era de direção. Lá no manicômio, eu fazia a parte de direção com um colega e fazia também a parte jurídica. E a parte jurídica do manicômio, que hoje é o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, é uma parte jurídica totalmente diferente, porque eles não são apenados, eles são inimputáveis. Então, eles não recebem pena, eles recebem uma medida de segurança. E eu ficava muito ansiosa em querer fazer alguma coisa por eles, e era difícil, porque para que eles saíssem, eles precisavam de um apoio da família. E, normalmente, a família, por uma razão muito lógica, achava melhor que o doente ficasse no estabelecimento com café, almoço, jantar e cama, e não atrapalhasse a vida da família. E assim foi, muito angustiante, mas, como eu digo, eu sempre me adapto às situações. Nessa época que eu estava lá, eu tinha um colega que tinha feito a ADESG, e eu perguntei a ele o que se fazia para entrar na ADESG. Ele disse assim, não, qualquer ADESGiano pode convidar. Aí eu digo, então me convido que eu quero ir. Para mim ficava muito pesado, porque eu passava o dia todo na direção de um estabelecimento complicado e complexo, e à noite eu ia para a ADESG, e a ADESG era muito rigorosa. São 6 meses de conferências, de conferencista do Brasil inteiro. E se você faltasse um dia, você não podia repor nem doente no hospital, você tinha que fazer no outro ano. E era muito rígido. Aí eu fui fazer a ADESG. Por favor, o que é a ADESG? A ADESG é a Associação dos Diplomatas da Escola Superior de Guerra. E isso tinha relação com o que você fazia? Não, era mais conhecimentos gerais de todas as empresas, de todas as coisas que estavam acontecendo no Brasil. Nada relacionado ao que eu fazia como assessora jurídica. Você fala mais no sentido, assim, você fala mais no sentido de que você ficava muito atarefada, né? De passar o dia numa instituição e depois... E à noite lá. Sim. E tinha aquelas conferências desse pessoal que vinha do Brasil para fazer, terminava 10h30, 11h. Eu acordava cedo, ia para o manicômio. Então, foi uma vida, para mim, muito agitada profissionalmente. Para mim, era bom, porque eu estava tendo outros conhecimentos gerais. Enfim, quando eu estava lá, na ADESG, você terminava quase todo mês, ou de 2 em 2 meses, você ia para o Rio, conhecer a Central Nuclear de Angra do Reis, então, era um negócio meio complicado. Aí, nisso, eu conheci uma pessoa, e essa pessoa, eu tive pouquíssimos relacionamentos com essa pessoa. Era uma pessoa que tinha uma certa cultura, era agradável, e eu me sentia bem junto dele, mas só isso, sem grandes paixões. E o tempo foi passando, um dia eu desconfiei que poderia estar grávida, aí fiz o exame e realmente confirmou. E confirmou numa época, para mim, muito difícil demais. Além daquele susto, e não ter sido jamais planejado, as pessoas que me cercavam, a sociedade preconceituosa, certas coisas naquela época, que hoje ainda existe, mas talvez exista de uma maneira mais amena. Mas a minha preocupação em tudo isso era só uma pessoa. O que as pessoas pensavam não me interessava, não. Porque quando eu entro no negócio, só eu interessa. Só a minha pessoa interessa ir até o fim. A minha preocupação era de uma pessoa que se chamava Lourdes Castro. Essa pessoa era minha mãe. Ela era uma pessoa idosa, era uma pessoa que, por mais fosse liberal, ela tomou o susto inicial, que era altamente entendido.
E ela tomou esse susto e eu não me senti capaz de melhorar a situação, conversando com ela, fazendo com que ela entendesse. Eu me travava e ela mais ainda. E ficou complicado. Eu digo que foi uma pedra no meio do meu sapato, como disse Carlos Drummond de Andrade, foi a pedra mesmo. Ô, Mas Inês, eu fiquei e você tinha que idade nessa época? 38 anos. Ok. Você já não Então, era depois mais eu fui. uma moça, você já era uma Pois é. mulher, né, quase de meia idade. Vivida e sabendo o que queria. E desde o momento que a Areinha entrou, eu fiquei apaixonada e dando todo amor, né? E não podia passar para casa aquele amor e aquela felicidade interior que eu estava sentindo, que eu senti de imediato. Eu ficava muito trancada em mim, isso era péssimo, entendeu? Para mim e para ela. E ela, eu notava nela um ar de tristeza, notava ela uma vontade de falar sem coragem, eu notava assim, cada dia era uma coisa diferente na minha cabeça. Enfim, um dia, e eu já 2, 3 meses, o tempo passando, porque passa rápido, e eu não colocava em casa uma fralda, porque eu achava que ia chocar. Naquela época eu achava isso. Então, quando chegou um dia, ela foi para a cidade. Ela sempre tinha umas jogadas inteligentes, que eu reconheço. Ela foi para a cidade e veio com as compras, um bocadinho de sacolas, e trouxe um presente, uma sacolinha de presente. Aí eu abri. Quando eu abri, era um casaquinho com um negócio de joaninha aqui. Como eu disse, você está liberada. Entendeu? Começa a sua vida. Dela, né? Foi a forma dela te comunicar, A forma né? que ela achou. Ela me entregou e não me disse nada. Eu que deduzi que ela me liberou. Ela não disse nada. Ela me entregou, ficou olhando, achou bonitinho, achei. Aí foi olhar, me mostrar as outras coisas que comprou. Mas dentro de mim eu sabia tudo que ela queria dizer dentro dela. E a partir desse dia eu me considerei mais grávida, porque eu começava a comprar, tinha primeiro filho, tarará. Então eu chegava à conclusão, eu conversava muito com a minha barriga, que era já minha filha que estava dentro. Eu dizia, a gente vai conseguir, a gente vai conseguir, a gente vai dar o primeiro passo da escada, não precisa ver o fim da escada. Cada dia é um passo. E foi o que a gente foi fazendo. Eu subi a escada com ela em todos os degraus. A desconfiança existia. Como em algum momento desses, né, durante a gravidez, durante a aceitação, né, da sua mãe e da família e tal, e do trabalho, você em algum momento compartilhou isso com o pai da sua Sim. filha ou não? Não, sim, compartilhou, e ele, inclusive, veio para Recife, quando soube, ficou uns dias aqui no Recife, mas nós sabíamos, eu e ele, que era uma coisa minha e uma coisa dele, do jeito dele, e uma coisa minha do meu jeito. Nada de cobranças, entendeu? Nem da parte dele, nem da minha. Mesmo porque eu não tinha condições jamais de cobrar. E então ele veio, e durante a minha gravidez, ele até que ligou muito. Ele ligava para saber como é que estava a gravidez. Ele era uma pessoa muito, eu digo era, porque ele hoje não existe mais, né? Ele faleceu já há algum tempo. Aí, nisso, o tempo foi passando, os olhares continuaram, e eu gostava de, antes de aparecer a barriga, eu já botava as batinhas para dizer ao povo, é verdade, eu estou grávida mesmo. Né? Eu fazia, né? E quando ela nasceu, ela tinha como padrinho uma pessoa que morava no Rio de Janeiro e outra pessoa que morava em Maceió. E eu tinha vontade de batizar, eu queria batizar logo. E ele, em momento nenhum, falou, nesse ínterim de nascimento, até parece-me que 8 ou 9 meses, não me lembro bem, um ano, ele não falou em momento nenhum em registrar a criança. E a criança só seria batizada e registrada. É isso. Aí eu fui no cartório e registrei. Levei 2 testemunhas e registrei. Aí o tempo foi passando e, na conversa, ele soube que eu tinha registrado. E ficou super magoado com a história, até hoje, eu não sei porquê, mas ficou super magoado com a história e ficou em silêncio, em algum tempo, em silêncio total. Não falava comigo, nem falava com ela. Ela também era pequenininha, né? Em silêncio total. E eu achava que tinha feito certo e achava que, para mim, aquilo não tinha importância, como eu acho hoje. Eu achava. Ele tinha a maneira de Deixa eu pensar e a só minha fazer. filha... Você não vê que isso foi. Você tinha 38, quase 40 anos ou 40 anos atrás. E há 40 anos atrás, as pessoas não é, como você começou a falar, mas assim, você já falou que quando você quer uma coisa, você persiste, você estava muito segura, mas
em nenhum momento o fato de você estar mulher, sozinha, grávida, isso te deixou se sentindo só? Ou se sentindo a parte da sociedade? Veja, eu acho que para você ter só, não mesmo acompanhada, mas só uma criança, está no mundo, você precisa ter duas coisas. E eu tinha, era dar muito amor e financeiramente eu teria condições de suprir todas as necessidades dela. Então, eu acho que essas duas coisas foram as primordiais para eu ir até o fim com a gravidez e com o nascimento. Enfim, vou trabalhar de novo, porque isso não, me fez lembrar... porque, assim, você tocou num ponto muito importante, de que quando nós, mulheres, temos uma situação financeira em que a gente pode segurar a própria vida e a vida dos filhos, isso deixa a gente num patamar de igualdade com os homens. Tanto que você foi lá, registrou, e você disse, não, eu não me sinto diferente de você. E aí isso me faz lembrar também de outro momento que você falou, que quando você era chefe de homens, você era chefe, e eles eram, né, hierarquicamente inferiores a você. Então, o que você me faz pensar é que o poder de direitos de nós, né, isso que a gente luta há um século, pelo menos, de ter direitos iguais, que tem relação com o poder e com o financeiro. Então, se a gente está num lugar financeiramente, né, que ainda as mulheres não ganham igual aos homens, se a gente tem condições de bancar a nossa própria vida, e se a gente está numa situação hierarquicamente igual ou superior no trabalho, a gente está igual. Os direitos são iguais, a sensação de vida é igual, entende? Que não é o que acontece com a maioria das mulheres. A sensação de independência, né? De liberdade, eu diria liberdade, né, Inês? Liberdade, isso. Eu sempre achei que se eu tiver condições de ocupar um cargo, eu não sou homem nem mulher, eu sou uma pessoa. E essa pessoa vai fazer tanto quanto se fosse um homem. Eu nunca fiz essa diferença de poder, de jeito nenhum. E continuei minha vida assim. Então, o tempo foi passando e houve um afastamento, ele não ligava mais, ele soube. Tinha uma irmã que morava no Rio, do primeiro matrimônio do meu pai, que entrava muito em contato com ele, ele queria saber as coisas, em vez de ligar para mim, ligava para ela, e ela em conversa de sair. Enfim, o tempo foi passando, ela começou nos colégios, já estudando, com registro só com o meu nome e tudo, mas criança ainda, ela não estava ainda sentindo a história como era. E minha mãe, que tanto se preocupou, e porque eu tinha 38 anos, porque a criança podia nascer com defeito, que eu nunca pensei nisso, eu sempre penso no melhor. Foi a melhor amiga, elas duas eram amicíssimas e se adoravam juntas. E eu tive muita sorte porque eu tive minha família, e minha família era uma família muito, eu quero, eu gosto, e dava muita força a Paulo em termos de carinho. E teve um tio que foi o pai, que ela realmente nomeou pai, e ele nomeou ela filha. Foi uma coisa muito bonita entre os dois, entendeu? Que já, infelizmente, não existe mais. E ela sofreu demais com essa ausência. Enfim, quando chegou um dia, eu estava trabalhando, a minha filha já estava grandezinha e tudo, eu recebi isso aí, a sociedade que me cercava já estava achando maravilhoso, já perguntava por ela, já ia visitar, a situação já estava bem mais tranquila. Aí um dia eu recebi uma carta dele, ela já era grande, já estava no segundo colégio, dizendo que tinha feito algumas ligações pequenas para ela, dia de domingo, dia de missa, ele até saía da missa e ligava para ela, eu nunca ia passar, ela deixava uma coisa muito da individualidade dela. Então, ele mandou dizer assim, que entendia o que eu tinha feito, que no começo ele ficou muito magoado, muito chocado, mas que eu entendesse que a gente vivia... Eu ainda tenho essa carta, né? O meu... apesar dele não existir. Acho que dei a Paula. Ele tinha uma pessoa, a gente vivia numa sociedade preconceituosa, e nesse momento a gente não devia pensar em mim, nem nele, devia pensar nela, o que é que ela iria pensar amanhã, e que ele estava me pedindo para a gente acertar isso, que ele mandava uma procuração, com firme em cartório, para a gente resolver isso. Na hora, para mim, continuo dizendo, não tinha a menor importância isso. Para mim, Inês, não tinha a menor importância. Mas eu não podia responder por uma pessoa que eu nunca tinha falado do assunto. E naquele momento eu não achava que essa pessoa ainda tinha consciência do que era tudo aquilo. Então eu pensei e resolvi autorizar ele mandar a documentação. E entrei na justiça, porque ia desclassificar o que eu tinha feito antes,
E ela realmente ficou registrada não é exigência, por pedido dele. Porque, para mim, isso... E eu, na realidade, ela já é uma mulher velha, ao modo de dizer, eu nunca comentei isso para ela, se foi importante para ela, se não foi, nunca. Na época, a única coisa que ela me pediu foi continuar com o nome, sabe? E tinha que pedir a autorização dele, né? Aí ele mandou na pessoa que ela podia ficar com o nome. Então, tudo ficou resolvido, sem problema nenhum. E ele lá e ela cá, e eles se falavam muito pouco, eu levei ela para conhecê-lo, umas 2 vezes ela conheceu, mas eu achava que ela, ou porque tinha muito amor aqui, ela não tinha pele, sabe? Eu sentia que quando ele fazia qualquer contato de abraço, ela, sabe, ela não aceitava aquilo, mesmo sabendo que ele era o pai. Mas isso era normal, né? Ela não vivia com ele, era normal. E eu nunca tive problema com relação à figura masculina, que é importante. E eu nunca tive problema. Uma ocasião, foi a única ocasião que me surpreendeu muito e que me chocou muito, porque eu gosto que quando as coisas acontecem comigo, que eu resolva na hora, porque depois já não tem o valor de resolver na hora. Eu já pensei muito. E aí pode até mudar a maneira como vai pensar. Minha mãe jogava baralho com as amigas, uma turma de viagem do baralho. E eu ia sempre buscar, ia levar desde que eu podia. Então, um dia aconteceu um fato que até eu não gosto nem de falar. Eu estava com ela, quando chegou, ela tinha uns 4 anos, no mais tardava, 4 anos. Aí nós estávamos ali no entroncamento, no final, e ela, naquela época, a criança não ficava atrás, ficava na frente. Mesmo com o carrinho, né, com o assento, ficava na frente. Aí ela disse assim, com a vozinha tremendo, fazia de choro, e com os olhos assim abertos, era umas 5h30, para 6 horas da noite. Olha, eu estou com tanta saudade do meu pai, ela disse. Aí eu disse, meu Deus, como é que uma criança de 4 anos, que nunca viu esse pai, que vive dentro de casa, com todo amor, tudo que tem essa saudade? Eu pensei para dentro de mim. Eu não dei uma palavra. Então, ao invés de levar para buscar a avó, eu fui para uma sorveteria que eu sempre ia com ela, e ela gostava muito, os meninos da sorveteria conheciam ela. Criança é fácil de você tirar o foco, né? Mesma hora ela já ficou brincando com o pessoal e tudo. Aí eu fui, ela terminou o sorvete dela, toda melada de sorvete, eu fui buscar uma... Quando eu cheguei em casa, que botei ela para dormir, eu fiquei pensando, eu não reagi certo, eu não conversei, eu não cheguei até onde ela quis chegar, ou ela quer chegar. Eu não tô gostando de mim. E quando você não gosta de você, você procura ajuda para passar a gostar. Né? Alguma coisa estava errada ali. Ela estava sentindo, ela não estava feliz. Aí eu fui trabalhar. E você conseguiu olhar para isso, né, Inês? Ela não estava e você conseguiu ter esse olhar para isso, para ela, né? Pois é, para isso. Aí eu cheguei no trabalho, falei com Grace, que é uma psicóloga, não sei se ainda é hoje, mas era uma psicóloga muito conhecida, que não existe. Aí eu disse, Grace, eu queria conversar com você. Aí já fiquei meio chorando, essas besteiras, né? Essas besteiras, esse momento. Aí conversei com ela sobre isso. Ela disse, olha, Inês, eu não posso lhe ajudar nisso, porque eu não faço esse trabalho. Mas eu tenho uma pessoa muito conhecida minha, muito boa, que faz. Eu acho que nesse momento, apesar dela pequenininha, ela precisa de ajuda. E você está dizendo a mim que não deu e nem vai dar. Porque se eu não dei naquele momento, não adiantava, mas eu tentar dar em outros momentos que poderiam vir. Aí eu coloquei ela com essa psicóloga, ela tinha uns 4 anos, mais ou menos, ou ia fazer 4. E ela foi fazer lutoterapia, e ficou com a psicóloga, e ficou. E nessa conversa demorou 8 anos com o psicólogo. Mas já sei esses rompantes que me entristeciam. Me entristecia porque eu me sentia culpada do rompante, né? Que eu não era, na realidade não era, aconteceu. E aí ela ficou com ela hoje em dia. Acho que tem 2 coisas aí, né? Você conseguiu ver o seu limite, né? E buscar ajuda para ela e para você também, já que você não conseguia. E também foi uma coisa que aconteceu, né? Que ela não tinha pai e isso era uma coisa real. Por mais que ela tivesse outras pessoas, ela não tinha pai, não. Ela não tinha o pai presente ali com ela, né? Então, eu acho que provavelmente você também carregava essa coisa dela não ter, porque não é uma situação ideal, né? Em qualquer sociedade, você sempre espera que tenha um casal cuidando de uma criança. Então, ser uma mãe solteira, né? Que não se diz, né? Mais mãe solteira, mas ser uma mãe só,
né? Já, por si só, já é uma coisa que é difícil, porque você não tinha outra pessoa para conversar sobre as coisas da sua filha. Tudo era com você. Sim, agora, eu sempre fui uma pessoa muito aberta para entender as coisas. Eu não acho que a pessoa deve nascer e ser mãe solteira, deve casar, deve ter seus filhos, deve viver uma vida conjugal feliz, e graças a Deus minha filha tem. Eu não casei, não foi porque eu não quis, aconteceu. Não deu, não aconteceu o casamento. Ou por imposição minha, ou por imposição da pessoa, porque não aconteceu. Eu sempre penso que deve casar, deve ter a vida normal. Essa terminologia mãe solteira, mãe desquitada, mãe viúva, mãe casada, isso para mim não existe. Existe mãe. Essas 3 palavrinhas aqui existem. As consequências das 3 palavras é outro problema. Entendeu? Então, eu nunca me senti assim, então eu sou sozinha. Não, eu sou mãe e tenho condições de ser mãe. Entendeu? Porque eu acho que isso é que é importante, né? Ser solteira, ser casada, ser viúva, ser desquitada, mal casada, para mim não existe isso. Existia uma pessoa que eu crio com todo amor, com aquele amor incondicional. Para mim só existe isso. Enfim, a vida continua, ela vive feliz, e eu estou aqui até hoje, sendo que foi a maior coisa que pode acontecer a uma pessoa, foi o nascimento dela. Eu acho que eu me modifiquei, eu nunca pensei em ter tanto amor para dar, eu acho que eu dei a minha mãe 12 anos de vida com ela, isso é muito bom para minha mãe, que ela era enlouquecida por ela. Então, houve tanta coisa boa em cima disso, que eu acho que se voltasse de novo, aconteceria do mesmo jeito, se tivesse de acontecer. A única coisa que eu faria era ter outra, porque eu acho que uma só é pouco. Mas, e da mesma forma e tudo. Enfim, ela foi viver a vida dela e eu continuei minha vida profissional. Exatamente isso que eu ia perguntar. Em paralelo ao nascimento dela, você continuou trabalhando e sendo diretora lá do manicômio, não é isso? Com certeza, eu não fugia de nada por nada. Era uma coisa a mais. E o manicômio, para mim, era uma coisa... Até bom você me lembrar isso, porque o manicômio, para mim, era muito bom. Eu acho que todo mundo tem um pouco de loucura, e a minha loucura eu peguei lá, porque era tudo doidinho, né, lá. Eu trabalhava no primeiro andar, e quando eu estava muito estressada, ainda a menina pequena na barriga ainda, aí eu ia para o primeiro andar e ficava vendo os doidinhos. Um cantava, um imitava a Gretchen, um dizia que era isso. Então, aquilo ali, aquela inocência ali, melhorava a minha cabeça. Aí o meu colega, que era diretor também, dizia, eu não sei como é que doido melhorar a cabeça de Inês. Eu digo, porque eu sou doida também, eu acho que é por isso. E eu gostei muito daquele local lá. Eu saí por conta de ser um cargo comissionado e mudou o governo. Então, tiraram, nós não saímos, tiraram os 2, porque era cargo comissionado, para botar pessoas do governo atual. E eu fui trabalhar no sistema penitenciário. Eu não tinha trabalhado no sistema mesmo. Aí, no sistema, você trabalha com regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, trabalha com os presos sem sentença transitada e julgada, então era sabe, lembra de coisas. E eu fui trabalhar em todas, eu tive uma experiência. Lógico que umas experiências boas e umas experiências ruins. Eu detestei trabalhar com a colônia penal feminina. Eu acho que a mulher delinquente, ela tem uma... Eu não sei dizer, mas era uma necessidade muito grande de lhe agredir. Aí elas não podiam me agredir fisicamente, então ela agredia a mim e as minhas colegas que trabalhavam. Elas agrediam contando o histórico da vida delas de uma maneira muito baixa, com pornofonia, entendeu? E eu achava aquilo horrível, eu saía de lá sem gostar, mas trabalhei muito tempo lá também. Inclusive, eu fui chefe do serviço jurídico, e gostava do trabalho. Aí voltei. Quando eu voltei, houve aquela troca de assessora jurídica para defensora pública. Tá? Aí que quando eu fui, já estava como defensora pública, eu fui convidada para ficar no DST, Departamento de Serviço Técnico, onde todos os técnicos eram subordinados àquele departamento. Então, foi um serviço mais burocrático, mais de juntar tudo, de saber se os serviços estavam dando bem. E fiquei lá, acho que algum tempo, e frequentava muito as cadeias do interior com o pessoal. Eu mandava o pessoal e o pessoal fazia relatório para mim. E assim eu continuei minha vida profissional. Depois de um tempo, eu também acho que foi problema do meu governo, que esses cargos comissionados mudam de acordo com o governo, né?
Aí, depois de um tempo, eu já estava mais livre, minha filha já grande, eu já voltei à minha vida de viagem, porque quando minha filha nasceu, contando os 9 meses de gravidez, eu passei 5 anos e 9 meses sem viajar, que não era o meu perfil, que eu viajava todo dia, todo ano. Mas depois que ela cresceu, eu tinha uma empregada muito antiga e as tias ficavam vigiando, eu comecei a viajar, sabe? Aí comecei a me desinteressar por aqueles serviços que eu tinha que ficar, que não era tão light assim para eu estar viajando. Aí eu fui trabalhar na Secretaria de Justiça, fui convidada por uma pessoa que tinha um cargo lá grande, e eu fui trabalhar lá. Então, o meu trabalho lá não era com o preso, era com o funcionário, era falta de funcionário, quando o funcionário cometia alguma falta. Aí eu fiquei lá por muito tempo trabalhando na sede da secretaria. Aliviou minha vida, eu dei mais assistência à minha filha, que eu não dava assistência a ela, dava pouquíssimo. E eu ficava muito triste, porque eu saía de manhã, ela estava dormindo, chegava de noite, eu abria os olhos dela para ver a cor do olho, porque eu não via. Não me arrependo. Eu acho que hoje eu tenho condições de viver uma vida boa por conta da vida que eu tive de trabalho. Muito intensa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, porque isso para mim é uma coisa que eu ouço muito no consultório, né? Ainda hoje as mulheres se sentindo culpadas porque trabalham, culpadas porque, né, não dão atenção suficiente, e aí a gente pode discutir horas o que é suficiente, mas assim, essa culpa, e me parece que na sua fala você, como disse, você não se arrepende, você não sente culpa pelo tempo que você ficou trabalhando, porque aquilo também era a sua vida. Eu estou perguntando isso porque, assim, hoje em dia existe toda uma pressão em relação ao ser mulher, ao ser mãe, né, muito grande, e ouvindo uma pessoa que tem quase 80 anos falar que trabalhou e que não abriria mão disso, é muito importante, sabe? Porque a gente discute ainda muito isso. Se a mulher deve trabalhar, se deve ficar em casa, né? Ou se deve trabalhar e não se sentir culpada. Não sei o que Silvia pensa, mas assim, me veio muito isso, de como é importante para as mulheres mais novas ouvirem isso. Porque é como se, assim, né, se você opta por continuar trabalhando, então você passa menos tempo com os filhos, e aí você não dá atenção, né, à necessidade dos filhos. Né? Se você faz o contrário, né, se você sai do mercado de trabalho, você também não dá atenção devida à sua independência financeira. Né? Então, é como se ficasse sempre essa polaridade, né? Uma coisa ou outra, né? Olha, eu tinha uma visão diferente. Eu vivia em função de dar uma vida melhor para mim e para ela, como dei até hoje, graças a Deus. Então, eu não vivia muito com ela, obviamente não vivia, mas quando eu estava intensamente. Era ela, minha pessoa e ela, entendeu? Por exemplo, eu trabalhava até sexta, sábado, domingo era ela, o que ela queria, eu vivia em função dela. Então, não adianta você dar muito tempo, adianta você dar com qualidade aquele tempo que você dá. Entendeu? E eu achava que se eu parasse, eu não ia melhorar. Eu tinha que melhorar, por mim e por ela. Não me arrependo de jeito nenhum. Se eu voltasse ao mundo, eu faria a mesma coisa. Não gostaria, mesmo que eu tivesse um marido milionário, eu não gostaria de ficar em casa com ela. Eu gostaria de trazer amanhã alguma coisa para ela. É um pensamento. Pode não ser o certo das pessoas. Porque as pessoas falam muito nesse sentido de há 40 anos atrás. Eu penso igual a hoje. Entendeu? Quando eu me aposentei, eu via muitos comentários. A Inês, com aquela experiência dela, com aquela maneira ligeira dela, não. Eu passei 3 anos no Estado, já tinha completado 30 anos e passei 3 anos trabalhando para o Estado, porque eu queria formar minha cabeça tinha que aceitar totalmente. Eu não gosto de nada pela metade. Está entendendo? Nada. A minha filha não foi pela metade dela, ela não tinha pai, mas me tinha inteira. Entende? Eu não gosto de nada dividido, eu não gosto. E eu fiquei pensando, quando chegou um dia, eu disse, agora. Aí entrei com uma aposentadoria, demorou um pouco aquela questão burocrática do Estado, e eu queria me aposentar com todos os direitos e vantagens, com as gratificações, com as diretorias que eu tive, e isso para fazer a junção, demorou um pouco. E eu continuei trabalhando, sem problema. Quando saiu, era só a minha aposentadoria, eu vou viver uma vida agora diferente.
né? Vou viajar mais, vou fazer minha ginástica, vou tomar conta da minha casa. Enfim, honestamente, eu nunca me arrependi. Nunca me arrependi. Eu acho que se eu ficasse trabalhando, querendo me aposentar, eu ia me arrepender. Porque na vida você tem que fazer aquilo que você trabalhou a sua cabeça para fazer. E fazer de uma maneira muito inteira. Não é? Porque tudo que você faz pela metade não sai bem. Entendeu? Por isso que eu digo, a escada é importante, porque você sobe um degrau cada dia, até você chegar em cima. É difícil a gente chegar em cima completa, mas pelo menos tenta. Eu acho que o importante é tentar. E aí existe uma coisa muito interessante. Eu não vivo a vida da minha filha, eu vivo a minha vida, entendeu? Sempre ligada com ela, e ela realmente não é uma filha, é a filha. Mas eu sempre vivo a minha vida. Então as pessoas estranham muito, porque eu digo, você só pode dar amor, dar felicidade, dar carinho, se você tiver amor, felicidade e carinho a você, a sua pessoa. Você não pode passar para as pessoas o que você não tem. Né? Então, aconteceram alguns casos interessantes. A minha menina já grande, a moça velha, aí eu fiz um almoço aqui no prédio. Então, perguntaram, aí na hora dos parabéns para você, aí cortaram o bolo. De quem é o primeiro pedaço do bolo? Para mim. Porque se é meu aniversário, se eu fiz a festa, eu vou dar a quem? Entendeu? Eu sempre pensei assim. E eu acho que é por isso que eu consigo dar tanto amor às pessoas, porque eu tenho amor dentro de mim, eu gosto de mim. Eu me acho ótima. Entendeu? Então, para mim é fácil. Eu me acho realmente ótimo. Você é incrível, Inês. Eu acho que é todo mundo. Né? É isso de o quanto o lugar que você ocupou na sua vida, de estar sempre inteira, como você disse, também isso faz com que você tenha essa autoestima, porque você sempre esteve no seu lugar. Né? Exatamente. E, mais uma vez, para quem está ouvindo, isso é muito importante, porque assim, a gente abre mão de muitas coisas pelo outro, e o que você está dizendo é não, que você sempre teve no centro e você sempre fez, mesmo com a sua filha, as coisas a partir de você. Eu quero ver minha filha feliz, mas para aquela felicidade dela, eu quero ser feliz também. Entendeu? Eu quero ver ela sempre feliz, mas eu quero ser feliz também. Não adianta eu querer viver uma vida de felicidade para ele e a minha. Eu tenho que pensar muito nessa parte. E eu acho que ela entende isso. É um relacionamento muito completo, de muita amizade, mais de amigo, até mesmo de filha e coisa, né? E, na realidade, eu não posso garantir a você, porque eu não sou ela, nem estou falando por ela. Mas, na realidade, uma coisa, ela nunca me cobrou nada. Nunca na vida ela me cobrou nada. De nada, de nada, de nada. Ela é uma pessoa muito centrada, uma pessoa que eu vivia só com 16 anos de idade, já tinha minhas contas, já tinha cartão de crédito, tinha tudo, e nunca me deu o menor, não me decepcionou em nada. Então, eu não sei se ela tinha alguma coisa dentro dela para me cobrar e não cobrou, eu não sei. Eu nunca perguntei a ela, nem quero saber. Nessas alturas, eu só quero coisa boa. Eu me lembro que um caso interessante. Quando minha filha foi casar, já nas vésperas do casamento, eu estava deitada na cama e ela vinha da rua e sentava nos pés da minha cama. Aí eu disse, olha, filha, você vai casar, uma coisa outra, toda mulher deve casar. Agora, me faça um favor, tudo que acontecer entre você e seu marido de ruim, não me diga. Só me diga o bom. Porque você vai me dizer o ruim, eu vou ficar magoada com ele e você no outro dia está com ele na cama. Não me diga. Agora, se você chegar na minha porta, isso antes dela casar 3 dias, se você chegar na minha porta e dizer, mãe, eu quero dormir aí porque eu estou com raiva, vá dormir na sua casa. Agora, se você vier com a mala, aí você entra e a casa é sua. Isso foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Porque eu te digo, faz 11 anos ou 12, sei lá quantos anos de casar, nunca ela me disse nada. Pode ter acontecido, mas ela tinha orientação minha de não me dizer. Por que eu vou me sacrificar por uma coisa que a minha está tudo bem? Quando é uma coisa definitiva, aí você abre as portas e a casa é tão dela quanto minha. Então, eu acho que assim deve ser a vida. Você não deve esconder o que você tem vontade de dizer, porque isso lhe faz mal. Isso não me faz bem. Entendeu? Eu sempre fico... Quando eu estava no trabalho, ainda o pessoal fazia um curso de agente penitenciário. E quando terminava o curso, eles tinham 3 meses de aula.
E eu dei umas aulas a eles sobre direito penitenciário. Então, eu dizia a eles, eu não quero que vocês estejam aqui porque vocês estão precisando desse emprego. Eu quero que vocês estejam aqui para saber a realidade desse trabalho. O que vocês vão fazer, o trabalho é árduo, entendeu? Eu sempre quero abrir a cabeça das pessoas, para as pessoas fazerem o que tem dentro de você de vontade, entendeu? Porque se me dissesse hoje, você é a defensora pública, se você for presidente da República, você vai ganhar melhor do que a defensora pública. Eu não quero ser presidente da República. Eu quero ser defensora pública. Porque eu me realizei com o meu trabalho. Porque se eu não tivesse me realizado, eu tinha deixado. Mesmo para ser sacrificada financeiramente. É o meu lema. Estou à disposição de vocês. A gente já está finalizando. Silvia, quer fazer ainda mais algum comentário, alguma pergunta? Não, na verdade, eu quero comentar que, assim, né, desse nosso bate-papo, que está sendo tão rico, né, eu fico lembrando do que você falou sobre o aniversário, né? O primeiro pedaço, nós podemos oferecer simbolicamente a outros, mas o primeiro pedaço precisa ser nosso, né? A gente precisa se nutrir, né? Então fica... mas não era nosso, era meu. Sim, eu digo assim, de si mesmo, né? O primeiro pedaço precisa ser de si mesmo, né? Simbolicamente tem duas coisas aí, né, Silvia? É a nutrição e se colocar tem as duas coisas, você se nutrir, né? E aí esse ao longo da vida, como ela disse, a cada passo, a cada degrau dessa escada, você vai seguindo. Né? Eu, por mim, estou satisfeita, acho que a gente conseguiu ir em todos os pontos que a gente queria, né? E já a sua própria vida já é assim, eu acho que, mais uma vez, é um excelente exemplo, né, para todas as mulheres que estão aí iniciando a vida, sabe, com tantas complicações na cabeça, que eu acho que a gente pode também dar, né, e é isso também, voltando ao que eu disse no início, de colocar um pouco de que, apesar de você ter 79, você ainda está com toda essa energia e todas essas opiniões de que não é uma velhinha, né? Igual a Elizabeth, que saía todo dia para dirigir o carro dela. E agora o médico proibiu, ela não pode mais beber, enfim. Né? De que, apesar de a pessoa ter uma idade, isso não a impede de pensar e de ter desejos. Eu acho que isso é muito importante. Quando eu falo no degrau, eu não quero dizer que o degrau não tenha corrimão, não. Porque no decorrer do degrau, talvez eu precise pegar no corrimão. Eu não sou tão degrau até o fim, não. Chega alguma hora que eu não estou no fim do degrau e pego no corrimão. Porque eu sei a hora que preciso pegar no corrimão. Entendeu? Não é uma coisa tão perfeita, não. Nada perfeito. Sempre com problemas e sempre com algumas neuras. Tá bom? Eu agradeço a vocês a oportunidade. Hein? Nós é que agradecemos. Podemos fechar aqui, né, gente? Obrigada por quem está acompanhando a gente. Né? Se vocês tiverem algum comentário a fazer, a gente está disponível para qualquer pergunta, certo? É só deixar lá no nosso bate-papo que a gente responde. Beijos para todos e obrigada. Obrigada, Inês. Obrigada a todos. Obrigada. Tchau. Encerrar a transmissão. Eu vou sair,